Então, pessoal, continuando aí essa segunda parte da República no Brasil, né? República Café com Leite, República da Espada, Início da República, diversos conflitos sociais. Falando da primeira parte política, vamos para a parte social. Os conflitos sociais aí, nesse momento, ao longo da Primeira República, também que é chamado, os movimentos sociais trabalhadores ganharam um certo ímpeto, tanto no campo quanto nas cidades. O crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades foram os requisitos mínimos do movimento da classe trabalhadora. Então, as brigas se devem em algumas cidades também, no interior do Brasil. Observando aqui esse mapa, foram os revoltas que tiveram nesse período do Brasil, essas regiões aqui no mapa, e a gente vai ver um pouco de cada um. Já foi trabalhado em sala de aula, ainda está na questão da pandemia, nas videoaulas, e a gente está recapitulando para vocês aí assimilarem mais um pouco, ainda mais. Realidade do sertão nordestino, movimentos sociais na Primeira República. O problema da exclusão social, a exclusão socioeconômica atingiu as populações do campo da cidade. No meio rural, o domínio opressor dos coronéis proporcionava aos camponeses a se aproximarem das alternativas oferecidas pelos líderes messiânicos, como José Maria, no Tempestade de Santa Catarina, Antônio Conselheiro, na região de Vaza Barris, Bahia. Em situações mais extremas, o chamado banditismo social impulsionava a formação de grupos de cangaceiros que não reconheciam nenhum tipo de autoridade. Aí a questão do cangaço aí. No final do século XIX, começo do XX, no início da República, surgiu no Nordeste brasileiro os grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Estes grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que se concentrava terra e renda nas mãos dos fazendeiros, deixava as margens da sociedade a maioria da população. Então observa aí que esse período aí, o cangaço, ele foi responsável, né, pela essa questão de briga social naquele momento. Canudos. Aí, pessoal, observa que a história de Canudos começa por volta de 1893. Nessa época, no Arraial de Canudos, no Vale do Rio Vaza Barris, interior da Bahia, reuniu seu grupo de fiéis seguidores do beato Antônio Conselheiro, que pregava a salvação em dias melhores para quem seguisse. Em 1896, o Arraial já possuía 15 mil sertanejos que viviam de modo comunitário, sobreviviam com a criação de animais e plantações. O rápido crescimento da comunidade de Canudos passou a incomodar os coronéis locais e a Igreja Católica. Os latifundiários perdiam mão de obra, enquanto a Igreja perdia seus adeptos. Isso aí foi a Guerra de Canudos. Observe aí que a Guerra de Canudos teve até um filme, eu passei aí durante o governo de atividade, não esqueci o filme Canudos. Está lá disponível na plataforma, inclusive. Padres e coronéis faziam pressão para que o governador da Bahia acabasse com Canudos. Na imprensa, intelectuais jornalistas condenavam os habitantes da comunidade sob a acusação de querer estabelecer o regime monárquico e chamando os sertanejos de bandos de fanáticos degenerados. O governo da Bahia organizou expedições militares para destruir Canudos. Com a terceira derrota, a resolução do problema passou para a competência do governo federal. O Arraial foi completamente destruído no dia 5 de outubro de 1897. Os sertanejos de Canudos, homens, mulheres, velhos e crianças foram massacrados pelos soldados que tinham ordens para não fazer nenhum prisioneiro. Então aí foi bem radical isso aí, o governo do Brasil fez isso e acabou matando essa população dessa região de Canudos. Enquanto isso, na região sul aconteceu do Contestado, que vamos ver agora como foi que se deu esse período aí dessa revolta. A estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul estava sendo construída por uma empresa norte-americana, com apoio dos coronéis. Os grandes proprietários rurais com a força política da região e do governo. Para a construção da estrada de ferro, milhares de famílias
de camponeses da região que ficaram sem terras para trabalhar. Outro motivo da revolta foi a compra de uma região, de uma grande área da região por um grupo de pessoas que estava ligada com a estrutura de estrada de ferro. Esta propriedade foi adquirida para o estabelecimento de uma grande empresa madeireira voltada para a exportação. Com isso, muitas famílias foram expulsas de suas terras. O clima ficou mais tenso quando a estrada de ferro ficou pronta. Muitos trabalhadores atuaram em sua construção e tinham sido trazidos de diversas partes da região do Brasil e ficaram desempregados com o fim da obra. Eles permaneceram na região sem qualquer apoio por parte da empresa norte-americana ou do governo. Esse aí foi um pouco da revolta do contestado. Aí traz aqui mais alguns pontos principais dessa revolta aí. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil entre outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses que enfrentaram forças militares dos poderes federal e estadual. Ganhou o nome de Guerra do Contestado, pois os conflitos ocorreram numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Na região do Contestado, diante da crise e insatisfação popular, ganhou força a figura do Beato José Maria, também chamado de monge. Esta pregação e a criação de um novo governo regido pelas leis de Deus, onde todos viveriam em paz, com a prosperidade, justiça e terras para trabalhar. José Maria conseguiu reunir milhares de seguidores, principalmente de camponeses sem terra. Continuando aí, aí trata-se da região do Contestado, o José Maria foi atrair vários camponeses, e foi tido como inimigo da República. Então essa foi a relação aí. Os soldados policiais começaram a perseguir o Beato e os seguidores, armados de espingardas, de caça, facões e enxadas. Os trabalhadores resistiram e enfrentaram as forças oficiais e estavam bem armados. Nesse conflito armado, entre 5 mil e 8 mil rebeldes, na maioria camponeses, que morreram. As baixas do lado das tropas oficiais são bem menores. O fim da guerra em si, em 1916, quando as tropas oficiais conseguiram prender os chefes do último reduto de rebeldes na revolta. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. Aí trata sobre a questão da guerra da vacina, que a gente vai ver aqui rapidamente, que era mais simples de todas. A questão da revolta da vacina, e a população não quis tomar a vacina, alegando que ia trazer certo desconforto para as pessoas. Se tornou obrigatória a partir de novembro de 1904. Embora o objetivo fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta. A população não aceitou isso, provocando a revolta nas pessoas. Essa recusa de ser vacinado acontecia, pois grande parte da população não conhecia o que era vacina e tinha medo de seus efeitos. A revolta popular em si se deu pelas ruas da capital, Rio de Janeiro, na época. Pessoas destruíram bondes, apedrejaram prédios públicos, em 16 de novembro de 1904, o presidente Rodrigues Alves revoga a lei da vacinação obrigatória, colocando na rua o exército, a marinha e a polícia para acabar com os tumultos. Em poucos dias a cidade voltou à calma e à ordem. Revolta da Chibata, que foi revolta pelos marinheiros que estavam criticando sobre a questão da chibatada, que é uma forma de punição para os marinheiros. O principal era como se fossem os soldados, parte do exército. E a revolta da Chibata, os participantes não queriam derrubar o governo, mas acabar com os maus tratos e a violência dos castigos físicos que eram cometidos. Os integrantes sofreram intensa repressão e João Cândido, líder do movimento, foi expulso da marinha e internado como louco no hospital dos alienados. Então essas são as revoltas que a gente acabou de aprender e rever aí o conteúdo do nono ano.